Bem-vinda, comunidade de empreendedores de Telêmaco Borba! Estamos aqui comemorando e fazendo nosso primeiro podcast de 2025. Essa vai ser a temporada de 2025 do podcast do Entre Elas. E hoje, para começar, nós já trouxemos aqui uma amiga que o associativismo me trouxe. Uma amiga maravilhosa. Faz uns cookies deliciosos e eu quero apresentar para vocês a Paula Tóquio. Ela é maravilhosa. Quero te agradecer por você ter aceito esse convite de vir aqui contar para nós a sua história como empreendedora e um pouquinho, né, umas pitadas também do pessoal, porque a gente gosta também, a gente é curioso e quer saber. E antes de nós conversarmos com a Paula, eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros que ficarão conosco nessa temporada de 2025. Então, vamos lá. Valutes Contabilidade, Wattled Outdoor, CJR Som e Iluminação, Decor House com cortinas e persianas. Esses são os nossos patrocinadores dessa temporada. Então, quando vocês precisarem de qualquer desses serviços, gente, procurem lá, que com certeza a gente vai achar um cashback para vocês. Bom, hein? Vamos lá, Paula. Eu tô muito feliz de começar essa temporada contigo. Ah, eu também. Muito feliz mesmo, né? E assim, como eu falei no começo, agradeço muito ao associativismo de ter trazido você para minha vida, porque a amizade que nós construímos é além, né? Gosto muito, acho você, assim, uma pessoa sensacional, uma pessoa sensata. Obrigada. É uma pessoa maravilhosa. E eu quero que você conte, abra o seu coração para nós hoje, conte tudo, não esconda nada. Queremos saber, uma das perguntas que eu vou te falar, que eu vou te perguntar, assim, a primeira já. Você é daqui de Telêmaco? Não. Já praticamente já tá quase dando ao mesmo tempo que eu morei na cidade natal aqui em Telêmaco já, né? Primeiro, deixa eu, né, agradecer você pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Já acompanho teu podcast, você nas redes, né? Antes de te conhecer pessoalmente, da gente se tornar amigas. Mas, voltando, né? Então, eu não sou de Telêmaco, fazem 14 anos que eu estou morando aqui, então, por isso que eu digo que já praticamente Telêmaco-Borbense. Mas eu sou de Figueira, que é pertinho aqui, né? Ah, Figueira. Dá uma hora de carro, mais ou menos, é bem pertinho. Então, nasci lá, né? Morei lá até os meus 18, quase 19 anos. E aí, eu vim pra cá pra fazer um curso no Senai, técnico em logística. E aí, fui ficando, né? Conheci meu marido no curso. E aí, a gente... Você conheceu ele lá, então? Sim. Já vem da época da faculdade. Primeiro a gente fez um técnico e depois nós dois fizemos a faculdade, que aí deu bem certo, né? Que no ano seguinte que a gente terminou o Senai, a UEPG voltou a funcionar aqui em Telêmaco, o polo da UEPG, e eles abriram um curso de administração com comércio exterior, que o comércio exterior casava muito com a logística, né? Uhum. Então era o curso perfeito pra gente dar continuidade nos estudos. E aí, graças a Deus, nós dois passamos no vestibular e fomos mais 4 anos estudando juntos. Aí namorando. Não, na verdade, quando a gente começou a faculdade, a gente já tava morando junto, fazendo test drive. Aí a gente namorou até 2000, a gente namorou 1 ano, e aí depois de 1 ano a gente foi morar junto. Porque quando eu vim embora pra cá, eu vim pra morar com meu pai. Aí eu morei com ele uns 8 meses, e depois eu fui morar numa pensão, então aí eu morava sozinha, né? Então foi acontecendo aquilo, né? Namoro assim, recente, você quer ficar grudado o tempo inteiro, né? Então aconteceu do dia de ficar lá na minha casa, né? Porque eu morava numa pensão, então eu tinha um quarto, né? Ele ficava lá, daí depois eu mudei para uma casa de fundo, que aí era uma edícula que eu morava no fundo, e ele foi ficando, e aí quando a gente viu, já fazia 3 meses que ele, tipo, não ia embora mais, tava dormindo todo dia. Parece que você tá aqui... Nossa, parece que faz mais de meses. É aquele negócio, vai deixando a escova de dente, daqui a pouco o uniforme, e aí os materiais da faculdade, computador, quando vê. Aí um dia a gente sentou, né, acho que a gente tá morando junto, e aí foi, a gente morou junto 3 anos,
E aí a gente casou um ano antes de terminar a faculdade. A gente terminou a faculdade em 2016. Então vai fazer 10 anos já ano que vem. Nossa, velhinha já de diploma. E em 2015 a gente casou. Inclusive agora dia 7 de fevereiro vai fazer 10 anos que a gente tá casadinho. 10 anos. Olha só. Você vê... E você, então, é do interior igual eu. Somos do interior do Paraná. Cidades vizinhas aqui de Telêmaco. Vindo para Telêmaco. Mas teu intuito veio para estudar e, digamos, se você não tivesse conhecido ele nem nada, você voltaria ou já ia ficar aqui, ia trabalhar mesmo e tal? Eu acho que ia ficar aqui trabalhando, né? Porque quando eu estava em Figueira, eu estava fazendo faculdade também. Eu fazia letras português e inglês na UEMP, lá em Cornélio. E aí eu ia todos os dias de ônibus, né? Levava cerca de 2 horas para ir, 2 horas para voltar para Cornélio de Figueira. Era bem longinho. Então eu ia todos os dias. Então no ano de 2010 eu fui durante o ano todo ali. E aí no final do ano surgiu essa oportunidade desse curso no Senai que a Klabin estava dando bolsa, né? Porque eles iam abrir mais uma turma e tal. E aí eu falei, vou fazer. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, porque não é para eu ir, né? Entreguei nas mãos de Deus. Falei, se for para ser, eu vou. E aí meu pai falou, você pode morar lá comigo, se você passar. E aí deu certo, né? Passei nas fases e comecei o curso. E aí ele com 15 dias de curso já, né, dando uns bisu no Diego em mim, e daí foi indo, né? Nossa, então foi assim, chegou, olhou, gostei, é meu número. Não tinha muita opção de menina. Aí, né, falou, não tinha muito o que pensar, né? Não tinha mais meninos, né? E eu vim para fazer celulose e papel, na verdade. Aí, quando eu cheguei em celulose para fazer a matrícula, a gente entrou na fila e tal, né? E aí, o pessoal começou a falar que celulose e papel tinha muito cálculo, e eu nunca fui dos cálculos, né? Tanto que o curso anterior que eu fazia era letras, não tinha nada a ver, né? Aí eu falei, eu não vou nesse negócio, não, vou fazer esse negócio que não vai dar certo. Aí eu falei, pode mudar? Não, pode. Daí fui pra logística. E o Diego já tinha feito o ano anterior celulose e papel, então por isso que ele foi fazer logística. Ele já tinha o celulose e papel. Entendi. Então, se eu tivesse ido para celulose, a gente não tinha, talvez, se encontrar. Então, ia se encontrar ali no Senai, mas não ia estudar na mesma turma, nada, né? E de logística, eu acho que a gente... Era uma turma só. Celulose, acho que eram 4, 5 turmas. Então, a chance era de se encontrar era menor. Senai, Klabin, tá juntando o povo, né? Sim, junto o povo de Telêmaco Borba. Faz casamentos, né? Sempre falava, sempre sai um casamento desses cursos, né? Daí deu certo. Aí você se olhar, assim... sempre saem uns casais. Da nossa turma, acho que saiu 2 casais. A gente ficou. O outro não deu certo. O outro não vingou. Que legal. Então, você veio pra estudar e foi ficando. E daí já, né, começou... E eu não gostava de Telêmaco quando eu vinha pra cá. Porque meu pai já morava aqui, né? Meu pai e minha mãe namoraram, né? Minha mãe engravidou. E aí, eles nunca foram casados. Então, eu cresci com a minha mãe e com o meu padrasto. Meu padrasto começou a namorar minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. Então, ele praticamente me criou, né? E me criou, né? Não foi praticamente, me criou. Então, eu vinha, às vezes, nas férias pra ficar aqui em Telêmaco, na casa do meu pai. Passar alguns dias. E eu odiava. Nossa, quando passava na ponte ali, ai, que cheiro ruim. E meu pai mora ali perto da praça, então o cheiro era muito forte, né? Não gostava, falava, ai, que cidade feia. Mas depois, né, aí eu vim para estudar e hoje eu não quero ir embora. Às vezes, né, penso, vamos fazer alguma coisa e ir embora. Não, né? E a família, a gente já tem a família aqui, né? O Diego é daqui, a família dele, meu sogro, minha sogra, tem os tios dele, todos aqui, primos, né? Então a gente acaba criando esse vínculo com outras pessoas, né? Os próprios amigos, né? De sair. Trabalho, sim, tudo mais. E você tem filhos, Paulo? Tem um menininho de 4 anos. O Samuel. É lindo esse nome, eu acho lindo. Samuel Carlos. Olha, que forte, Samuel Carlos. Que é bom pra quando você tá brava, daí você grita assim, não, Carlos. A minha mãe ensinou, porque eu sou Paula Cristina, né? Então, daí minha mãe já falava, né? Eu sabia quando ela tava brava comigo, que era quando ela chamava Paula Cristina. Então, eu já tinha que vir correndo. Aí você pensou, bom, vou fazer a mesma coisa com o meu. Colocar Samuel Carlos, que ele sabia. Samuel lá pensando, né? Quando assisti. O que eu tenho a ver com isso? Eu falei, depois vocês vão assistir, então ele vai ver, né? Então ele já vai ficar sabendo. Quando falar Samuel Carlos, ele sabe. Já sabe que o negócio tá esquentando. Que legal. E aí, quando que o empreendedorismo começou a surgir na sua vida? Você só trabalhou assim como empreendedora? Você já trabalhou como CLT? Essa parte, assim, conta pra nós como foi. Então, eu digo que já veio de berço comigo, na verdade, né?
A minha mãe é secretária, é funcionária pública, né? Mas ela tem um passado ali empreendedor. E a minha avó materna também, que eu não cheguei a conhecer, que é a mãe da minha mãe, né? Ela faleceu quando minha mãe tinha 18 anos e a minha mãe me teve quando ela tinha 28, né? Então eu não cheguei a conhecer a minha avó. Mas a minha avó ela tinha uma chácarazinha em Figueira e ela criava porcos ali e ela fazia chouriço. E até hoje, assim, as pessoas mais antigas, quando encontram minha mãe, falam assim, ai, que saudade daquele chouriço que a dona Thalika fazia. Então, era, assim, muito conhecida ali, sabe? Então, ela fazia o chouriço, ela vendia o chouriço na cidade, que era melhor ainda. Ela já tinha cartela de cliente dela. E aí tinha um açougue, que naquela época tinha os açougues na cidade, né? Não era junto com o mercado, porque não tinha mercado grande, eram as vendinhas e os açougues, né? Então, ela tinha um contrato lá, né, com o açougue. O que ela fazia? Ela vendia o porco pro açougue e eles davam as partes que ela usava pro chouriço para ela. Faziam. E daí ela tratava dos porcos pro pessoal do açougue. Eles tinham um contrato lá que eles faziam, né, essa troca e depois as partes que ela usava pro chouriço, eles davam para ela. Então ela fazia ali um negócio, sabe? E de lá, provavelmente, ela tirava uma renda bem... Sim, era como ela sustentava os filhos, né? Ela tinha 5 filhos, né? E até eles estarem maiores para poder trabalhar, era dali que vinha o sustento da chácara e das coisas que ela vendia e fazia. Legal, já começou lá da avó. E a mãe? Sim. E a minha mãe, muito tempo, foi diarista, né? Para ajudar em casa. Quando cresceu, né? A filha mulher ia para ser diarista. Então, o bairro que a minha mãe cresceu era o bairro da Copel, que a gente chama lá em Figueira, né? Que é um bairro como se fosse uma Harmonia. Era um bairro só para funcionários que trabalhavam na Copel. Então, era gente de uma classe mais alta, né? E a chácara da minha avó era mais nobre, tinha... igual ali na Harmonia, você tem que dar um nome para entrar, com quem que você vai falar. Não entrava qualquer pessoa. Condomínio. Isso, como se fosse um condomínio. E lá ainda não tem nem cerquinha entre as casas, assim. Era, tipo, todo aberto. E as casas bem bonitas, assim, sabe? Então, os funcionários moravam lá e a minha mãe trabalhava, né? Tinha a chácara ali perto e a minha mãe trabalhava de diarista para essas mulheres. Que eram as mulheres dos funcionários ali da Copel, né? Então, ela fazia diárias, várias diárias. Segunda a sexta, sim. Não tinha também a cartela de cliente cheia. Não tinha tempo ruim. E aí, depois que a minha avó faleceu, a minha mãe sempre foi, assim, firme nos estudos, sabe? Porque os 2 irmãos dela, ela tinha 3 irmãos homens e eram 2 mulheres. A mulher casou cedo, foi embora para São Paulo, então ela chegou a não ter muito contato. Mas os homens falavam muito aquele ditado, mulher não precisa estudar. Terminou ali, né, Fala o comecinho dessa geração, né? Sim, mulher não precisa estudar. E a minha mãe, na cabeça dela, ela já, né, muito naquela época, muito assim, ciente, que se eu não estudar, eu não vou melhorar de vida. Então, aí ela conversou com uma amiga dela, falou pra mãe da amiga dela assim, ó, vamos fazer o supletivo lá, o ensino médio, né, na época, não lembro como é que é o nome bem certinho, pra os meus irmãos deixarem eu ir, porque se eu for com a senhora, eles deixam eu ir. E aí ela fez a matrícula, foi tipo uns 2 meses, assim, pra eles verem que ela tava indo, e depois ela desistiu, e a minha mãe continuou, até a amiga dela não foi mais, e a minha mãe continuou. E aí foi que a minha mãe conseguiu terminar o ensino médio, tudo certinho. E aí ela fez junto com contabilidade, naquela época que tinha aqueles cursos casados, né? Sim. Até hoje tem como fazer, eu acho que magistério, alguns técnicos de informática, às vezes. E aí depois, a minha mãe teve vários outros empregos, trabalhou de auxiliar de dentista, aí ela trabalhou no IBGE, também passou no concurso do IBGE, logo que ela engravidou de mim. E aí o pessoal, ela conta assim, né, que o pessoal falava muito, coitada, né, família pobre, né, não vai conseguir nada, não vai conseguir passar, e ela conseguiu passar no concurso, e depois passou também da prefeitura para ser secretária, que já vai fazer mais de 20 anos que ela é secretária escolar, e aí nessa época ela trabalhava lá, né, e aí depois que eu nasci, ela trabalhava nesse consultório de dentista, só que ela sofria muito para me deixar em casa, eu ficava com babá. E aí acontecia de, às vezes, a babá brigar, as vizinhas contavam que as babás gritavam comigo, aquela coisa. Eu ficava chorando dela ir trabalhar, e aquilo foi apertando o coração dela, e ela falou, não vou mais trabalhar. Chegou lá e pediu as contas, eles falaram, não, fique-se, será dela não, eu não consigo mais deixar a minha filha. Ela falou que teve um dia que eu cheguei no portão, falei pra ela assim, deixa que eu trabalho pra você. Aí aquilo cortou o coração dela. A gente falou, que é mãe. Sim. E aí ela falou, não vou mais trabalhar. O plano dela foi o quê? Fazer unha. Ela já tinha trabalhado em salão anteriormente. E aí o que ela fazia? Comprou lá os esmaltes, tudo que ela precisava para fazer as unhas.
ela já tinha muitas conhecidas dessa época, que ela tinha sido diarista e as outras mulheres que iam no salão. E ela ia na casa fazer, e daí ela me levava junto. Então, eu ia com ela, e enquanto ela ficava fazendo as unhas, eu ficava ali brincando. Eu tinha muita curiosidade, chegava na casa dos outros, eu sempre falava que eu queria ir no banheiro só pra eu ver a casa das pessoas. O Samuel é igualzinho, menina do céu. Chega, ele já quer conhecer a casa da pessoa. Possível, não, esses dias... mede pelo banheiro. A gente foi levar a Santinha e ele já, eu quero entrar, quero ver seu quarto. Meu Deus, morrendo de vergonha, né? Ou falava que tava com fome, só pra ver o que as mulheres davam. Já vinha com uma bolachinha, um iogurte, alguma coisa, né? Taurina já viu, né? Já pensa na comida, no que quer ter de comida. Mas aí foi bastante, né? Vários anos, assim, da minha vida ali, que eu me lembro dos 4 até, eu acredito que os meus 6 anos, foram uns 2, 3 anos ali, né? A minha mãe trabalhando como manicure, me levando junto. E aí foi uma forma dela, né? Empreender, ganhar o dinheiro. Sim. Pra sustentar nós duas, né? E ficar perto de mim, não precisar deixar eu com outras pessoas. E aí, logo depois que ela conheceu, né? Ela já namorava o meu padrasto, já conhecia ele. E eles decidiram casar quando eu tinha 6 para 7 anos. E aí ela foi nessa época que ela fez o concurso. Ela fez magistério também. E aí ela fez o concurso para secretária e passou. Então aí, nessa época, quando ela casou, passou um ano, ela teve a minha irmã, né? E aí ela foi para trabalhar daí na prefeitura. E aí eu e a minha irmã ficávamos com babá também, mas aí já tinha umas babás melhores, já foi dando mais certo, né? E o meu padrasto trabalhou... E vocês já eram maiores também, Sim, né? já tinha 6, 7, 8. A criança já vai saber contar o que acontece e também, assim, dizer o que quer, né? Também. Então, para mim, me marcou muito isso, né? Da minha mãe trabalhando ali, né? Fazendo o sustento dela, sendo empreendedora. Então, aquilo sempre ficou ali para mim. E aí, quando eu já tinha, acho que uns 11 anos, eu descobri as revistinhas da Avon. Foi ali que começou a minha jornada. Na nossa época, a Avon, né? Nossa, daí tinha uma senhora. Avon, nossa, eu amava ver, né? À tarde ali, né? Aquele batonzinho que tinha de chocolate. Nossa, né? Aí eu falei, por que eu não vendo, né, Avon, pra eu ganhar um dinheirinho? E aí tinha uma senhora lá que, como eu era menor de idade, não podia, né, assinar a revistinha pra vir as coisas pra mim. Ela me dava os catálogos, eu vendia pra ela e ela me pagava uma comissão. Por exemplo, era 30% que ela ia receber, eu recebia 20% e ela ficava com 10%. E eu vendia... Nossa, ela foi generosa, então. Achei que ia ser o contrário, ela ficava com 20% e você com 10%. Depois eu juntava com vários catálogos, tinha aquela abelha rainha... tinha vários, só de bijuteria. Você foi assim, não, eu vou pra outras marcas. Tinha uma época que eu andava, acho que com uns 6, 7 catálogos, assim. Quem te via falava, esconde, corre da Paula. E aí, como é que eu fazia para vender? Naquela época, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha rede social nenhuma. Eu não tinha nem computador em casa, nem existia, né? Internet era só internet. Pra empresa grande, olha lá. Então, era o boca a boca. Eu ia na escola que a minha mãe trabalhava, como eu estudava um período que era... de manhã, nessa época eu já estudava de manhã. Então, à tarde, eu ia lá, não sabia que era na hora do lanche, deixava o catálogo para as professoras ver, já deixavam lá na mesa dos professores e ia nas casas desse bairro, porque daí eu também morava nesse bairro da Copel, porque depois passou a ser Cambuí, a fábrica ali, né, a hidrelétrica que tem. E aí, depois, a carbonífera passou para Cambuí. E aí essas casas eram desses funcionários, mas também tinha algumas outras casas que já não eram e que daí eram alugadas, né? Nesse caso, nós alugávamos uma casa que era da escola rural. Então, a gente morava ali naquele bairro. Então, eu ia nas casas das mulheres, dos funcionários, batia lá de porta em porta, oferecia meus catálogos. Tinha a mulher do juiz que tinha casa lá, eu ia lá vender para ela era minha cliente. Várias pessoas. Você não ficava olhando assim no financeiro, você queria... Não, em todas. Daí já tinha os meus clientes, né? Depois eu fui tendo já quem comprava, então eu já ia na casa delas. Já chegava o catálogo novo, eu já ia entregar o pedido, já levava o catálogo novo, já deixava lá, falava, depois eu volto buscar, né? Pra dar tempo da pessoa ver bem com calma. Alguns quilômetros andando. Dava uma volta ali, bem grandinha, mas era bem gostoso. E aí foi. Vendi Avon, acho que ali dos meus 12 até... que eu me lembro, até uns 16 anos eu vendi Avon. Olha! Depois então foi uma... Depois, quando eu já tinha uns 15, eu fiz minha pegada aí, pra gente ter uma condição maior, né? Vamos melhorar isso daí, né? Aí eu pedi pra ela pegar o nome dela, né? E aí comecei a vender
assim. Mas aí também fazia brigadeiro para vender na escola. Então aí já começou a parte dos doces na minha vida, né? Comecei a fazer brigadeiro, levava o brigadeiro, vendia para as professoras, nesse horário do lanche. Fazia lá, até esses tempos eu fui mexer no computador que a minha mãe tinha. E aí tinha uns CDs com fotos salvas antigas e tinha uma foto dos meus brigadeiros. Você tem que achar essa foto. Era napolitano ainda, misturado. O chocolate com o morango e o branco, né? Começava no açúcar, bem feio, assim, né? Mas vendia. Uai, mas naquele tempo... E aí depois eu comecei, né? Eu saí daí, parei, né? Quando eu tava terminando o ensino médio, eu fui trabalhar no cartório lá da cidade. Fiz um estágio lá no cartório, trabalhei acho que por 6 meses lá. E aí já comecei a faculdade de letras, e aí já não dava mais tempo, aí foi quando eu parei, né? Daí logo vim pra cá, e daí é a história que eu contei, que daí vim pra cá, que aí depois que eu terminei o curso aqui no Senai, aí fui pro CLT. Mas enquanto você estava estudando aqui, você não trabalhou? Trabalhava. Ah, trabalhava? Clabin. No Senai, não, porque o curso que a gente tava fazendo era para trabalhar no final, né? Era uma formação que eles davam para no final eles... era aquele integral lá, tarde e noite? Sim, estudava tarde e noite. Daí nem tem como trabalhar. E eles pagavam uma bolsa, né? A gente tinha uma bolsa, na época era R$500, mas há 14 anos atrás, R$500 era dinheiro, né? Nossa, eu vim... Quase 5 mil. Eu lembro que eu anotei no caderninho, nossa, tudo que eu podia, né? Porque daí naquela época fazia meu controle financeiro ali, né? Usava aparelho, então tipo, a mensalidade do aparelho, o que eu posso gastar... Daí tinha cantina, até quanto que eu posso gastar na cantina, né? Tentando controlar as finanças ali, né? Mas aí a gente tinha a bolsa. Então, depois que terminou o curso, a gente estudou de janeiro até setembro, mais ou menos. E aí, em outubro, eles começaram a contratar. Aí eu não fui contratada na primeira leva. E aí até a gente ficou naquela, né? Se eu não for contratada, vou permanecer aqui em Telêmaco ou vou embora? Mas aí já tava namorando e pensando como é que eu vou manter relacionamento à distância, não dá, né? Mas aí, graças a Deus, no outro mês a gente começou a trabalhar em outubro. A gente começou a trabalhar também, daí trabalhavam na Clabin, aqui na fábrica aqui. Na expedição que a gente trabalhava daí. Daí lá a gente ficou quanto tempo? Eu fiquei, acho que 1 ano e meio. Trabalhando lá, se eu não me engano. O que você fazia assim? Operava empilhadeira. Nós somos, eu sou da primeira turma de mulheres que operou empilhadeira na Clabin. Tanto que quando a gente chegou, não tinha mulher na expedição. Abrindo portas. Hoje já tem muitas mulheres trabalhando lá, porque que eles observaram? Que mulher é muito mais cuidadosa com o material, né? Então a gente até cuidava da parte dos skids, que eles chamam, que é colocado... Esqueci o nome agora. Aquele negócio de madeira, sabe? E aí é colocado as folhas de papel, e aí ela é fechada, como se fosse um plástico filme, mas é um plástico mais grosso ali. Então, é muito mais frágil de você carregar. Se você encosta ali a lança da empilhadeira, já perfura, já rasga o papel. Então, você tem que pegar certinho ali no pallet, lembrei o nome agora, no pallet, e carregar aquilo ali, sabe? Carregar no caminhão, carregava no container. Opa! Se te der uma... Não sei se eu lembro. Se te der uma empilhadeira hoje, fala, vai, Paula, faz aí. É fácil, só se acelera. É tipo andar de bicicleta, não esquece mais, então. Acho que não, você mexe o volante, que daí vira as 2 rodinhas, e daí o controle na mão, né? Que você sobe, desce, agarra. Que legal. E inclina, né? Então é bem tranquilo. Se for os mesmos modelos ainda, vai bem. Eu não tinha nem carteira de motorista. E aí a gente chegou lá e, ó, vocês vão operar empilhadeira, vamos fazer agora um treinamento para operar empilhadeira. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca dirigi um carro, eu vou dirigir empilhadeira. Mas quando você estava estudando, você já sabia que ia ser esse cargo? Não. A gente eles foram distribuindo a gente não sabia, na verdade. Ninguém falava assim, olha, vocês vão trabalhar operando empilhadeira, vocês vão forrar caminhão, vocês vão trabalhar no escritório. A gente idealizava que seria no escritório, pelo conteúdo que a gente aprendia, né? Que era logística, que era a parte toda estratégica ali de fazer uma carga e tudo, né? E não a parte operacional, mas a maioria foi para o operacional, né? Nós chegamos lá e aí os meninos foram tudo para cá, para forrar caminhão, para reformar bobina, e as meninas foram, as que não foram para o escritório, foram para a parte da cortadeira, que eles chamam lá, né? Que é a parte que sai os skids. Mas então dentro da Clabin, você não usou a logística que você estudou depois? Então você... Porque aí... não foi só esse cargo que você ficou lá? Aí eu trabalhei assim 1 ano e pouco na expedição, vi que era muito difícil de sair ali daquela parte para ir para outra,
Eu falei, não dá. E era turno, era muito sofrido, né? O turno é muito sofrido. E aí eu falei, não, vou procurar alguma outra coisa. E aí, como eu já estava fazendo a faculdade, também atrapalhava, que a gente perdia dias de aula. Aí eu falei, não, vou procurar um trabalho mais tranquilo. E aí eu comecei a fazer estágio no Senai. Daí eu voltei pro Senai, mas daí como funcionária. E aí eu fiz estágio durante 1 ano no Senai. E aí eu ficava fazendo estágio administrativo, né? Eu ficava na sala dos professores, auxiliando eles com material. Teve até vezes assim, o professor pedir para eu ficar na sala para eles, que eles tinham que se ausentar, então ficar ali fiscalizando. E aí, como tinha turma de logística, né? Eu já fazia 1 ano que eu tinha saído de lá, então era fresco, né? Ficar olhando eles enquanto estavam fazendo prova. E tem muitas pessoas que naquela época que eu conheço, converso até hoje, que eram alunos lá na época que eu trabalhava, né? E aí, como eu ficava com os professores, eu tinha muito contato com eles. E muitos dos professores que ficavam lá trabalhavam na Klabin também. Num período eles davam aula no Senai e num período eles trabalhavam na Klabin. Então, quando deu 1 ano que eu encerrou meu contrato, uma das professoras que tinha dado aula para mim, que trabalhava no RH da Klabin, me chamou para fazer uma entrevista, porque estava para começar o Projeto Puma. Naquele ano de 2000 e... nem lembro mais. Nossa, já tô perdida na linha do tempo. Vocês são muito boas nessa linha do tempo. Mas acho que se fosse ao contrário que você me entendeu, eu falei assim, olha, 84 anos atrás. Eu acho que acho que foi 2014, mais ou menos, acho que 2014, por aí. Acho que foi por aí. Aí foi final de 2000, acho que foi junho de 2014, mais ou menos. Que aí ela me chamou, falou, olha, Paula, tem uma vaga e tal, você tem interesse em fazer? Eu falei, claro, né? Aí fui lá na Harmonia, tomei até uma multa, porque estacionei no lugar que eu não podia lá. Cheguei lá depois, tinha um papelzinho do bombeiro, que eu tinha que ir lá no bombeiro. E nesse tempo que eu fiquei parada, que eu saí do Senai, e antes de eu entrar daí de novo na Klabin, eu trabalhei na parada, junto com os bombeiros. Então eu sabia bem, né, os bombeiros. Cheguei lá com o papelzinho e falei, então, tomei uma multa de vocês aqui. E aí, como que nós resolvemos como que resolvemos isso? Mas é bem tranquilo, você leva uma advertência, você só não pode repetir a advertência, senão daí tem, né, uma falta mais grave, né? Mas foi tranquilo. Aí fiz a entrevista, e daí passou 1 mês e pouco, e nenhum retorno. E eles falaram, em 1 semana a gente retorna. Passou 1 mês e pouco, nada. Falei, gente, né, acho que eu não fui chamada, mas não falaram que não, nem que sim, né, fiquei meio assim. E aí, foi bem no Dia dos Pais. Eu fui na casa do meu pai, que mora aqui em Telêmaco, e aí ele passou mal, não sei o que deu nele, um desmaio, e eu tive que levar ele para o hospital. E aí, nisso, eu esqueci do celular, né? E aí, depois de um tempo, fui ver que ele já estava melhor e tal, fui ver, tinha um monte de ligação perdida, era da Klabin, falando para eu ir fazer uma entrevista de outro cargo, que aquele não tinha dado certo, para eu ir fazer de um outro cargo, se eu tinha interesse. Eu falei, tenho, né? Daí fui novamente lá. Daí, quando eu fui fazer a entrevista, era o mesmo rapaz que estava me entrevistando. Daí falou, olha, Paula, aquele cargo que você fez, era para ficar atrás do computador no escritório. E eu vi que o teu perfil não era para ficar sentado atrás do computador o dia inteiro. Então, agora a gente está com uma vaga para recepcionista. Daí ele falou, eu vi que você fala muito bem, que você consegue passar bem as informações e tal, né? Então, a gente tem uma vaga de recepcionista, você tem interesse? Eu falei, tenho. E aí, foi a vaga que eu entrei de novo. Daí, em 2014, eu entrei para trabalhar no Projeto Puma. E aí, cheguei lá quando tudo era mato. Era só terra, não tinha nada lá. Então, eu vi a fábrica ser construída. Ai, que legal. Muito legal. Nossa, máquina. E aí, a gente tinha um prédio provisório, que foi montado de madeira, né? Aqueles prédios pré-montados, assim. E aí a gente ficava, era um prédio no formato de H, e eu ficava na recepção. Passava frio lascado lá, porque daí vinha os corredores, tudo bem em mim, né? Porque eu era a entrada do prédio, praticamente, né? Eu podia fechar, e no calor também. Então, a gente tinha que trabalhar com camisa comprida, né? Que tava numa parte de obra. Botina, tinha que ir com a botina, então, né? Não tinha lugar pra gente comer ali, né? A gente levava uma marmitinha, esquentava. E aí, os outros escritórios eram, às vezes, tenda. Então, era tudo meio rústico, assim. Mas era muito legal. Foi, assim, acho que uma das melhores épocas da minha vida. A melhor época da minha vida em CLT, assim, sabe? Tinha muita festa, né? Era muito legal. Porque daí, a Klabin, cada marco que acontecia na fábrica. Hoje começou a funcionar a caldeira. A gente montou a caldeira, não sei o quê. Festa! A gente colocou um parafuso, não sei o que lá, gente. Funcionou. Vamos lá, festa! Era porque, né, sempre tinha. Era novo, né? Sim. Nossa, imagina que legal.
Você passar hoje lá e ver, porque é uma cidade lá. Agora, mês Eu já passei. atrasado, a gente passou por lá, que foi da Luzerina. Aí dá até uma emoção, assim, né? De ver. Olha, e ela tá maior agora ainda, né? Tudo Já isso montaram mais do chão, quando estava planejando. na inauguração também, daí foi bem legal, né? Veio na época, era o Temer, que era o presidente, então veio o Temer, tava governador, todo mundo ali, teve um coquetel, nossa, que eu lembro um doce que eu comi lá, que, meu Deus, que eu queria repetir, mas eu não sei o nome. Você sempre... Sempre nos doces. Sempre um pouquinho ia, né? Sempre. Ia pra esse lado, né? Era um sorvete, assim, uma taça com um monte de sorvete, tipo umas carolinas, mas não eram carolinas ali pro meio, sabe? Um negócio muito bom. Não lembro nenhum Nossa, eu repeti umas 5 vezes aquilo lá. Que daí era livre, né? Mas muito bom. Comi. E daí depois eles lançaram um livro do projeto contando toda a história, né? Como que eles decidiram seu nome Puma. Porque quando eles foram ver o terreno, né? Tinha uma marca de um pé de uma pata de um puma lá na terra. Então, olha, não sabia tem disso. várias coisas. Porque Olha, viu? Entre também em cultura também. Viu? E aí tem a foto, né? Eles fizeram um livro e tem a foto lá da pata, né? Da pegada do puma. Então, por isso que foi o Projeto Puma. E aí, no final do livro, tem o nome de todo mundo que participou do projeto. Meu nominho tá lá, eu tenho uma cópia desse livro lá em casa, né? Você viu que chique. Então, às vezes, eu Aí você, quando falei, tiver os netinhos, você vai... Puxa aqui, ó, netinho. Ó, tá vendo aquela fábrica? História. Tava lá, eu vi quando tudo era mato. Mas E foi aí? muito legal. Depois de você ser recepcionista? Aí, quando a fábrica inaugurou, eu tinha a opção de concorrer no cargo para recepcionista da fábrica, né? Porque eu era Klabin, mas eu era Klabin Projeto, né? Era um ramo ali, um braço, né, da Klabin. E aí a fábrica estava tendo seus funcionários próprios da fábrica de Ortigueira, né? Então, eu podia concorrer na vaga para recepcionista lá. E também um professor meu, da época do Senai, veio me falar que teria uma vaga na logística, se eu tinha interesse em concorrer, porque ele estava precisando de uns funcionários novos e ia abrir vaga se eu tinha interesse. Eu falei, tenho. E aí, as duas entrevistas, os testes seriam no mesmo dia, então eu tive que escolher qual dos dois que eu iria, né? Aí o que eu pensei, né? Qual que eu vou ter mais oportunidade de crescer e para que eu estudei, né? Eu estudei logística, eu estudei administração, então, né, a recepção eu gostava muito, nossa, era muito legal, eu tinha oportunidade de falar inglês, porque vinha muitas pessoas de fora, de outras empresas, né? Tinha até os próprios engenheiros que trabalhavam, né? Na construção que eram, né, de fora. Então, eu trabalhava, né? Essa parte, podia explorar mais essa parte. Mas aí, né? Pesei ali e falei, vou fazer o da logística, né? Deus ajuda que dê certo. E aí, deu certo. E aí, eu saí do Puma e vim trabalhar pra cá, de volta em Monte Alegre daí. Então você continuou, deu certo. Aí fui transferida, né? A gente fez uma transferência e eu vim daí em 2016. E ficou melhor, né? Aqui também, pela questão de... Sim, mas era gostoso lá em Ortigueira também. E depois que eles fizeram a estrada nova, ficou muito mais perto, né? Porque na época que eu ia, a gente ia lá pelo motel ainda, ia de ônibus, de estrada de chão. Sim, pegava com ônibus assim, eu não sei como é que não tombava aquele ônibus leito. A gente chegava, saía às 7 horas, chegava lá às 8h30 da manhã, assim. Era show. Realmente quando tu ama. Nossa, depois que agora que tem a estrada, nossa, maravilha pra ir, era 20 minutinhos, meia hora. E aí depois eu vim pra cá, né? Então, só que daí eu não ficava dentro da fábrica também. O prédio da logística, ela fica ali onde é o Cotrasa, o posto Cotrasa ali, né? Que aí fica ali o pessoal que tem as transportadoras e o prédio da logística ficava ali também. Então, passei a trabalhar ali. E na época que eu entrei, a gente era uma equipe bem pequena. Já tinha um rapaz que trabalhava comigo, que tinha estudado comigo no Senai, que eu já conhecia, né? E aí tinha mais uma moça. Acho que na época eram 2 rapazes e uma moça que trabalhavam. Eram 3 e mais o chefe. Então eu entrei pra ser a 5ª pessoa ali. Então a equipe da logística era bem reduzida. Pequena, né? E aí, se for pensar, para comandar a logística de 2 fábricas, uma equipe de 5 pessoas, é muito pequena. Então a gente tinha muito trabalho. Aí no começo eu fiquei cuidando da parte só do que a fábrica que comprava, não que mandava de bobina e papel, essas coisas. Eu cuidava de tudo que a fábrica comprava. Por exemplo, quebrou uma chave de fenda aqui, a fábrica vai receber do tal fornecedor. Daí a gente fazia algumas, né? Precisa de na época da parada, mandava um torno para arrumar não sei na onde. Era a gente que mandava, a gente que trazia, né? Toda a parte de transporte aí. Então tinha muitas emergências. A fábrica quebrou tal peça, precisa urgente. Às vezes, então,
Tava lá 10 horas da noite no sábado, tocava o telefone, ó, quebrou uma peça lá, precisa mandar, arrumar, cotar o frete. E aí a gente tinha que fazer 3 cotações e mandar, e aí o chefe bateu o martelo, vai ser essa que vai, sabe? Então era bem assim... Era na hora mesmo, tinha que sair do serviço. Porque a fábrica estava parada para aquilo, né? E a fábrica funciona 24 horas, né? Então, a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Depois eu fui cuidando da outra parte, que daí era a logística, que a gente chamava essa que eu fazia, que era a logística inbound, né? Depois eu fui pro outbound, que aí era para mandar bobinas, né? Aí eu fiquei cuidando do Tetra, mandava bobina para Tetra, e para o Mercosul depois. Antes de eu sair, eu estava cuidando do Mercosul, então mandava cargas para Argentina e Paraguai também. Então, tudo que era fora do Brasil, que tinha de clientes e da própria Klabin mesmo, né, da Klabin Argentina, era eu que mandava. Fazia a programação para passar para a expedição, carregar, e aí sempre dava os BOs, era minha responsabilidade, sempre dava os BOs, horário. 1, 2, 3, 4. Muito trabalho. 7, 8, contando com a galera da escola. E na época que eu trabalhava, que eu tava na faculdade ainda, eu fazia cupcake para vender lá. Olha, pegava salgado para revender. Então, daí ali já ficou um pouco do doce, sabe? Olha, e aí, quando eu tava ali na logística, foi em 2018, era muito cansativo essa parte de não ter horário, né? De chegar em casa, às vezes você tá ali naquele momento relaxando, assistindo um filme com teu marido, ou tem viagem. Quando eu viajava, eu precisava levar o computador, levar o celular, às vezes estava em Curitiba, né, na estrada, ou ia pra casa da minha mãe. Não tinha assim... Você tava sempre alerta, né? Sempre alerta, sempre, a qualquer momento podia acontecer alguma coisa e você ter que resolver. Então, eu falei, não, gente, não quero mais isso, tá muito desgastante, né? E quando eu vim embora pra cá, eu já tinha crise de ansiedade, né? Já tinha tido crise de ansiedade lá em Figueira. Então, eu já tratava essa temática. E aí, quando eu estava na logística, começou a voltar isso. A ter mais crise de ansiedade. Porque eu não descansava, né? A pessoa sempre alerta. Estou tomando banho se tocar meu celular. E aí, eu falei, não, né? Tem que procurar uma coisa para fazer. E daí, eu sempre fui de acompanhar muitos doces, né? Além de eu gostar muito de fazer. Tenho muitas memórias afetivas com a minha mãe. É uma cozinheira muito boa. Principalmente de doces, né? Então, ela sempre fazia. Eu brigava pra ela fazer pipoca doce, às vezes, que ela não gostava porque queimava a mão, mas agora tem pipoqueira, agora vai de boas. E aí, ela fazia, né, um bolo de chocolate. E aí, quando eu tinha, acho que uns 5 anos, ela já me ensinou a fazer aquele bolo de chocolate que você coloca água morna. 5 anos? Acho que uns 5, 6 anos. Aí eu mexia, fazia, e ela botava pra passar, né? E, nossa, eu amava aquilo, porque era muito mágico, né? Você colocar um monte de ingrediente e colocar no forno e ser um bolo, né? E gostoso. Nossa, aí eu queria fazer todo dia. Eu falava, mãe, vamos fazer bolo. Aí, coitada, ela falava, hoje não. Mas aí eu ia na casa da minha tia, eu queria fazer bolo. Nossa, um dia eu queria eu queria bater na minha prima, porque ela foi lá e abriu o forno e meu bolo murchou. Você sempre foi assim, isso era uma coisa latente em você. Sim, né, e tanto já da minha avó, que eu contei, né, que ela trabalhava já com parte alimentícia, então acho que um pouco carreguei, né, essa parte, eu acredito muito nessa ancestralidade, né, que a gente carrega, né, você sabe, né, que que a mulher, ela já esteve no corpo da avó materna, né, então eu já estive lá com ela, né. Eu tava lá fazendo junto. Eu tava de alguma forma. Né, minha mãe, quando foi gerada, já tinha óvulos, então... E eu já tava de Era eu lá. Então, e aí vem muito essa parte, né, daí o empreendedorismo que eu já vi da minha avó, da minha mãe, que, né, conseguiu ali me criar com o trabalho, né, o esforço dela ali. E aí, os doces junto, né? Sempre então, em todos esses... Por onde você passeou, mesmo que às vezes existiu um espaço de tempo em que você não fez doce, né? Mas você consumia esse tipo de conteúdo. Você gostava de conversar com pessoas que faziam, que estavam em cozinha, E aí já tava o Instagram funcionando muito, né? Ali depois de 2017. Então assim, abrir o Instagram lá, explorar o Instagram, só... Bolo de chocolate, pipoca doce. Já tinha muitas contas de confeiteiro, né? E eu amava ir pra Curitiba. Teve uma época que eu era louca de cupcake. Teve uma febre dos cupcakes. Teve. E eu amava cupcake. E aí tem ainda, né? Uma confeitaria lá em Curitiba que chama Goodies Baker. E eles são especialistas em cupcake. Eu acho que você chegou a falar uma vez pra mim. E aí, meu sonho era ir lá. Aí eu falei pro Diego, não, eu tenho que ir lá. Nossa, e a gente foi lá e aquele lugar lindo, assim. E na época que tava começando a ter aqueles ambientes instagramáveis, lá já era, assim, lindo. As mesas, as taças, tudo.
Então eu saí de lá encantada. Na entrada era uma plantação de lavanda. Eles davam Bíblia pra você, uma bíbliazinha roxa, assim, quando você entrava. Eu tenho até hoje a Bíblia guardada com uma lavanda no meio, sabe? Ai, que bonitinho. Foi assim, nossa, Era uma experiência. uma experiência. E até hoje, agora elas atendem, elas chegaram a abrir mais lojas, até abriram uma em Balneário Camboriú, mas aí elas se tornaram mães também, né? E aí eu acho que elas acabaram voltando, né? Diminuindo o ritmo, enquanto elas, né, estão mais focadas na maternidade. E aí hoje elas atendem numa casa que era a casa da avó delas. Tem toda uma história, Tem jardim, memória. elas alugam lá e é muito lindo. Eu ainda não fui nessa, mas eu quero ir. Ai, que lindo. E era a primeira que elas... Vamos combinar nossa fé esse ano lá, Paulo. Vamos. Nossa, mas Curitiba tem muita confeitaria legal, né? Ah, sim. E aí foi quando eu comecei a fazer os cupcakes, né? Que aí eu fazia os cupcakes. Mas ainda Eu tive uma loja de roupa também. Olha, loja de roupa. Naquela época que a gente comprava tudo do AliExpress, que né, agora o AliExpress ainda tá meio esquecido, assim, né? Muito Shopee, Shai, né? Mas eu comprava roupa do AliExpress e revendia. Umas roupas, o nome da minha loja era Padier, Paulo e Diego. Ah, deu. Que lindo. E aí eu postava no Facebook, na época tinha a página da loja, postava as fotos lá das roupas. Daí depois eu fui indo, não quero mais mexer com roupa e fechei, né? Então, daí depois que você começou, então, com os doces mesmo. Isso. E quando você começou, como foi, assim, esse comecinho? Eu sempre fazia de uma forma não muito profissional, né? Via lá a receita na internet, procurava lá, quero fazer um brownie hoje. Aí jogava lá, receita de brownie, ia lá, aparecia aquela lá, essa que parece que é boa, fazia aquela lá, né? E aí, em 2018, antes de eu me tornar confeiteira, né? Eu acompanhava de você assumir que você era confeiteira, sim, né? Porque pelo jeito eu acompanhava um rapaz que é de Curitiba. Ele não é de Curitiba, eu acho, mas ele já mora lá há muitos anos também, que é o Bruno Bolos, que hoje ele é muito famoso por causa daquelas slice cakes, né? Que é aquele bolo fatia, né? Vende a fatia quadradinha. Que foi na pandemia que ele criou esse produto e ele bombou. Mas antes ele já trabalhava com os naked cakes. E é um bolo que eu gostava muito. Até o bolo do meu casamento foi um naked cake de 3 andares. Não sei como a mulher fez, porque depois que eu virei boleira, eu falei, meu Deus, se alguém me pede um negócio desse, eu infarto. Não sei fazer. Cheio de flores, assim, né? Mas aí, tipo, eu gostava muito desse bolo, porque eu não gosto do chantilly da cobertura, sabe? Então, daí que eu pensei, eu não vou trabalhar com um negócio que eu não gosto. Até hoje, eu não trabalho com coisa que eu não gosto. Né? Eu não gosto disso. Mas isso é legal, porque isso mostra a essência. Eu não tô fazendo só pelo fator dinheiro, só pelo fator de quero, né? Sim. Ter algo. E o naked tava muito a essência mesmo. Na moda também, porque a confeitaria tem muitas essas coisas da moda, né? Sim. Muitas coisas que vêm e vão, e na época tava muito foco nesses naked. E os que o Bruno faz são lindos, maravilhosos. Então, o carro-chefe dele era o Red Velvet, né? Que ele fazia, e ele começou a dar curso. Falei, eu vou fazer esse curso. Eu vou aprender e vou trabalhar na Klabin e fazer os bolos e vai dar certo. Aí falei pro Diego, ele falou, mas como que a gente vai? Você não consegue folga? Daí falei pro meu chefe, olha, eu quero ir lá fazer os bolos. Falei, não que eu vou sair, mas eu quero ir aprender, né? Então, quando você começou, você estava trabalhando CLT, então? Foi concomitante. Você fez ali... Final de 2018 ali. E aí o curso era lá em Curitiba. E aí, o que eu fiz? Eu consegui sair, tipo, umas 4 horas da tarde daqui. O Diego me pegou, a gente foi direto pra Curitiba. O curso começava, sei lá, 7 horas da noite. Era num hotel que ele dava nessa época, o curso. Ó, os perrengues. Foi os começos do curso dele. Eu acho que foi, assim, ó, 3ª ou 4ª turma que ele tinha dado o curso. Uau. Até depois de um tempo, quando eu voltei a fazer bolos, né? Ele faz sempre live pra lançar os cursos. E aí eu já fiz 2 lives com ele, contando, né? E daí ele fala, Paula... É lá do começo, de quando eu dava curso lá no hotel ainda, né? Então, era bem perrengue, assim. E eu fui, daí eu paguei um hotel pro Diego ficar dormindo, né? Enquanto eu fazia o curso, porque depois ele ia ter que voltar dirigindo, porque a gente foi bate e volta. O curso era das 7 até as 22h30, mais ou menos. E aí o Diego me pegou nesse hotel e depois a gente voltou embora. Eu cheguei 3 horas da manhã pra eu trabalhar, no outro dia, 7h30, 8 horas. Esse tipo de coisa que a gente faz quando a gente é jovem. Nessa época eu tinha que... Nem sei, nem vou entregar a idade aqui, mas eu era mais nova. Era mais novinha. Porque hoje a gente já pensa assim, não, muito longe, não vou. Nossa, daí foi muito legal, assim. Ele mostrou fazendo a massa,
fazendo recheio, porque o naked, como ele é um bolo que ele não tem uma contenção em volta, ele é um bolo muito sensível. Se tudo não tiver no ponto, a massa não tiver estruturada, ele desanda, né? Ele desmonta, né? Então, ele mostrou tudo certinho ali e a gente montava um depois. A gente não fazia massa nem o recheio, mas a gente pegava as camadas. Então, você se sentiu no... Nossa, todo torto, meu. Como que é o nome lá daquele que tem o tempo lá do... Tipo MasterChef. Esse aí. É, colocava a boneira lá e a gente tinha que fazer. E ele lá, 5 minutos. Porque ele trabalhava de uma forma que era umas gotinhas, sabe? Que fazia, então tinha um modelo, assim, que era característico dos bolos dele, sabe? Então era isso que ele ensinava, como que fazia essas gotinhas no bolo. Depois eu mando uma foto aí pra vocês colocarem, pra você ver como é que era. E aí aprendi a fazer com essas gotinhas. E aí voltei do curso, né? A gente ganhava já uma bailarina para fazer ali o bolo, ganhava algumas coisas. Anotei todos ali os ingredientes que ele usava, as marcas que ele usava, né? Porque para desenformar o bolo naked, você também tem que usar só aquele desmoldante. E aí tem o desmoldante que é o melhor, que ele não gruda o bolo. Porque se você colocar o papel manteiga, ele vai estragar a lateral do bolo. Sim. Então, se você colocar o naked, ele vai ficar Ele é feio. bem bonitinho, né? Ele é de todo... A massa dele é a cara dele, então ele tem que estar perfeito, né? Então você tem que colocar com desmoldante para ele desenformar bem certinho, bem bonitinho. Então tem todo um trabalho ali, um detalhe. Durante 3 meses o Diego só comeu o bolo. É, coitado. E aí foi, né? Daí eu voltei do curso, daí eu falei, eu já vou fazer o Red Velvet, que eu tô morrendo de vontade. E no curso lá ele levava um Red Velvet cheio de frutas vermelhas. Lindo, né? Chia, Aquele açúcarzinho. amora, aquele açúcar em cima, né? Aquele... Lindo, né? E a gente comeu, eu falei, meu Deus, que divino isso, né? Aí cheguei em casa, reproduzi. Não deu certo primeiro, porque ficou muito mole o brigadeiro. O que aconteceu? Vazou tudo dos lados, ficou uma delícia, mas vazou tudo. Ficou, né? Mas eu tenho foto com ele, tudo enquanto ele tava aceitável. E aí depois fui melhorando o ponto, fui acertando, fui fazendo mais testes. E aí essa colega de trabalho minha da logística ia ficar noiva. E ela falou, Paula, eu quero que você faça o bolo do noivado, do meu chá de panela. E você? Eu falei, ai, será? Será que eu consigo? Eu falei, como que você quer? Não, eu quero naked mesmo e tal. Mas eu queria rosa, assim, tem como fazer o brigadeiro rosa? Eu falei, tem, vamos lá, nem sabia como é que eu ia fazer. Tem, dentro da cabeça, meu Deus. Quero com flor. Falei, tá bom, pode deixar, vamos ver. E aí fiz lá um naked de massa branca, daí, né, tingiu o brigadeiro de rosa, fiz as gotinhas, coloquei astromélia, cor de rosinha em cima, que as flores também tem que tomar muito cuidado com as flores, porque tem flor que são tóxicas, né? Então não é toda flor que dá pra usar. Tem a maneira correta de higienizar a flor também, você tem que lavar ela. Não é só pegar aquela também. solução de água sanitária, igual você lava fruta, porque ela vai entrar em contato com o bolo de alguma forma, né? Sim. Então ela tem que estar higienizada. Depois a forma de secar ela, tudo, tem todo um trabalho bem minucioso com ela também. Então, daí fiz esse bolo e falei, agora acho que eu vou lançar meu cardápio, né? Aí comecei a lançar meu cardápio e começou a dar muito certo. E aí o que eu fazia? Nessa época o Diego estava sem trabalhar, estava desempregado. Então ele já era o meu braço direito nessa época. Eu ensinei ele a fazer a massa, porque é uma massa bem simples de fazer, assim. Ela é uma massa que lembra um pouco o pão de ló, só que ela é um pouco mais estruturada. Então ela não tinha, assim, muitos passos para fazer, né? Então o Diego aprendeu. Eu tinha uma batedeirinha que eu tinha ganhado de casamento, assim, uma Britânia, eu acho, pretinha, daquelas de plástico. Era aquela lá. E aí, o que acontecia? Alguém mandava mensagem pra mim, Paulo, você consegue um bolo pra amanhã, pra mim? Eu falava, se eu chegar em casa e fizer só o brigadeiro, montar o bolo amanhã, dá tempo. Diego, você pode fazer a massa? Aí o Diego fazia a massa pra mim, eu chegava, a massa já estava pronta. Aí eu fazia o brigadeiro, descansava, e às vezes eu ia até meia-noite, 1h. Olha que legal. Então ele foi teu parceiro desde sempre. Desde sempre. Aí ele fazia as entregas pra mim também, né? Eu deixava o bolo pronto, ele fazia a entrega. Legal. E aí foi indo. E aí você foi vendo a coisa crescer e realmente E aí virar criei Instagram e comecei a postar. Foi cliente sempre, toda semana, quase. Eu tinha a agendinha lá que eu anotava, e aí tinha fim de semana que tinha 6 bolos. Chegou um tempo que você... Que tinha tanto pedido, assim, porque a gente sabe que essas coisas de confeitaria, cozinha em si, você tem que ter uma logística também pela questão de que leva tempo, toma teu tempo, Sim, né? Ficar lá, qualquer coisa de serviço toma teu tempo, exato. E aí chegou, assim, em algum momento que você falou assim, não, eu só consigo atender, digamos, quarta, quinta e sexta, porque eu sei que segunda e terça eu preciso ficar fazendo só massa de bolo, por exemplo. Eu tô jogando aqui, porque eu não entendo nada, tá? Eu nessa Mas época você chegou a um tempo assim? ainda.
Depois Ou que eu você só voltei- foi pegando? Não, Não, eu eu faço só também. pegando. Eu faço também, eu faço também, eu faço também. Nessa época eu só pegando. Tanto fazer bolo. Ai, porque eu tava muito eufórica. Quando a gente inicia um negócio, Sim. e você vê que tá dando certo, Sim. você entra naquela euforia tão grande. Nossa, cada pedido que eu recebia, eu falava, meu Deus, é mais um pedido. Porque na minha cabeça, eu não ia receber pedidos. Ia ser assim, ai, sei lá, vou fazer um bolo por mês. Na cabeça também da gente passa assim, se eu disser não, essa pessoa nunca mais não vai vai querer fazer voltar, porque comigo, não vai voltar. Eu não podia E também vender. vai, né, vai poder falar para as outras pessoas. Então, eu vou pegar tudo. Sim, então algumas passou coisas por davam errado, né? Porque aí, às vezes, eu fazia o brigadeiro, não dava o ponto, eu ia montar o bolo, né? Começava a desandar. Então, passava os perrengues, assim, os perrengues brabos, sabe? Por essa falta de organização. De, falar, não, ó, pedidos pelo menos 2 dias antes, né? Já ter os dias de fazer massa, deixar algumas massas já pronta. Não, eu fazia de acordo com o que era pedido. Os ingredientes também, como eu tinha o bolo que fazia com geleia de frutas vermelhas, o que acontecia? Chegava lá, eu tinha que usar na decoração as frutas frescas. Então, eu tinha que correr no mercado procurar mirtilo, que não é uma coisa fácil de achar. Amora, morango. E o preço oscila muito. Então, às vezes, você paga R$6 numa bandejinha, às vezes você paga 12, né? Então, era um bolo assim, que era o que mais saía, mas era o que mais me dava trabalho. Às vezes, quase que não, o lucro não... Sim, não era. naquela época o lucro era bem pouco, né? O que me sustentava era o meu trabalho CLT mesmo. Mas aí fui pegando mais gosto pela, né, confeitaria. E era uma realização. Cada bolo olhava, né? Como diz minha mãe, depois que eu comecei na confeitaria, minha mãe também começou. Então foi... Ela já fazia, né? Ela foi na tua onda. Sim, os bolos de aniversário meu e da minha irmã, ela que fazia, do meu pai, ela. Naquela época era muito assim, né? Se juntava todas as tias. Mais ou menos, porque não era toda mãe, né? Mas a maioria, né, A fazia. gente foi agraciado com Sim. mães que faziam. E aí, às vezes, ela fazia até uma encomenda pra escola que ela trabalhava, sabe? Mas aí ela começou a criar coragem de espatular um bolo, de fazer... Eu ensinei ela a fazer. Ir além do que Ir só além. massa e um recheio no meio. Entendi. Aí ela começou a pegar algumas encomendas, ela falava, ai, filha, eu faço o bolo, daí eu abro a geladeira, vou lá, falo, ai, parece que é mentira que eu que fiz aquele bolo. Ai, que bonitinho. Então, vocês conseguiram compartilhar isso, né? E aí, eu também, né, eu ia lá olhar e falava, nossa, não acredito, foi eu que fiz, né? E depois o retorno do cliente, assistir, né? Porque eu sempre priorizei trabalhar com ingredientes muito bons, né? Então, lá naquela vez, naquele curso que eu fiz com o Bruno, eu já anotei todos os fornecedores dele, né? Então, lá eu já vi o leite condensado que ele usava. Era Piracanjuba ou Áurea, que era o melhor. O chocolate era só o da Cical, que é do grupo Callebaut, que é belga. Então, era o chocolate que eu usava no meu brigadeiro, era esse, sabe? Então, eu usava... Você sempre gostou de trabalhar com produtos bons. Sim. Você não colocava... sempre o que eu gostava de consumir, né? Então, sempre gostei de consumir coisas boas, é o que eu vou ofertar, né? E aí, sempre o retorno era positivo, né? As pessoas sempre mandavam depois, nossa, que bolo delicioso. Até fulano que não gosta de bolo comeu e gostou, né? Então, eram muitos feedbacks assim, ficava, nossa, que maravilha, né? E aí, o que aconteceu, né? Passei do final de 2018, 2019 inteiro. No final de 2019, quando a gente fez 1 ano de confeitaria, eu fiz uma festa de 1 ano. Foi ali no... esqueci o nome agora. Do negócio que vende cerveja ali, que tem perto da Aquarela ali. Esqueci o nome deles. Nossa, fugiu o nome. Mas eu fiz ali na parte de cima, que eles eram meu parceiro. Eles revendiam meus brownies, que daí na época eu já comecei a fazer brownie. E aí eles compravam meus brownies, eu levava pra eles, que daí eles serviam, tipo, como sobremesa ali, junto com os chopes, com as coisas que eles faziam, as porções ali, tinha o brownie também. Então eles compravam meu brownie, eu fui lá, conversei com eles, falei, quero fazer uma festa de 1 ano, eu não vou cobrar ingresso, eu vou abrir uma lista de inscrição, quem se inscrever vai vir. E aí eu vou fazer... ela já vou fazer decoração, vou contratar música, vai ter sorteio dos meus colegas. E aí vão fazer um negócio diferente. E eles falaram, não, pode vir. Subi lá em cima, eu falei, show, ótimo espaço. Aí tinha a Pri também, que tinha acabado de vir pra cá, que faz decoração. Falei, Pri, você faz pra mim? Ela me cobrou um preço mais, né, em conta. Fez a decoração pra mim. Aí tinha a Ellen, que trabalhava comigo na logística também, que cantava. Eu falei, Ellen, quanto você cobra pra cantar pra mim lá? Cobrou também um preço mais camarada. Cobro 2 bolos. E aí eu fiz o quê? Na época eu fazia os canapés de bolo. Como o bolo era o naked, eu cortava redondinho assim, um pedacinho de bolo. Colocava mesmo o recheio do bolo em cima ali. E aí fiz vários desses canapés para as pessoas poderem experimentar vários sabores. Sim. E um bolo central que eu sorteei no final da festa.
Uau! Contratei um fotógrafo também, que é o Lud, que é lá de Figueira, que hoje ele tem milhões de seguidores. Boa, hein? E agora que ele tá voltando a fotografar, mas foi embora pro Curitiba agora também, ele faz fotos lindas, depois eu vou mandar o perfil dele pra você ver. E aí ele que veio fotografar pra mim, e aí foi bem legal. Daí eu fiz lá um discurso, né, agradecer a todo mundo que tava lá, foi muita gente, os clientes, a família, né, todo mundo comemorando ali aquele 1 ano junto, foi bem gostoso. E deu aquele boom ali também, né? Sim, de claro. movimentação. Consegue ter... E esse ano, um spoiler aí, eu quero fazer uma coisa parecida pra Páscoa. Para as pessoas poderem experimentar os sabores da Páscoa. Tá nessa lista, né, amiga? Com certeza, né? Tem que ir lá. Olha, gente, em primeira mão, aqui no podcast do Entre Elas, tá? Só Vem aí esse evento. um spoilerzinho, né? Páscoa esse ano é dia 20 de abril. Tá, se prepare. Quem quiser, ó, já vamos abrir aqui, tá? Quem quiser estar com o seu nomezinho nessa lista para Páscoa, já fala aí, dá o teu nomezinho, põe lá que daí a Paula vai Já vai seguindo a gente, vai acompanhando para não perder essa lista aí. Exatamente, porque essa lista vai ser uma lista... Mas aí foi muito legal, e daí no outro ano, o que aconteceu, né? Veio pandemia, 2020, veio gestação, né? Então veio um turbilhão de coisas. 2020 foi assim, né? Um tsunami, porque eu engravidei em janeiro. E aí, março, que começou tudo, né? A fechar tudo. Você também tinha esquecido, né? Nós duas fomos... Sim, mães da pandemia. Gestação e mães da pandemia, né? Até eu vi um vídeo, uma blogueira que eu sigo já desde quando tava grávida, né? E ela tem um menininho também, né? Ela falou assim, mamães, como o tempo passa rápido, nossos bebês da pandemia vão fazer 5 anos, né? Olha, e passa muito rápido, né? Até eu arrepio. E aí veio, né? Aí a gente naquele, né? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente achava que era só 40 dias que ia ficar parado, mas não, né? Foi indo. E aí eu fiz aquela Páscoa de 2020 e falei, não, agora eu vou entrar em hiatos. Postei, vou entrar em hiatos, vou me dedicar à minha gestação. E aí eu tava trabalhando home office, né? Vou trabalhar, então eu trabalho home office e vou me dedicar. Dei um pause. Aí entreguei a Páscoa ali de abril de 2020. Falei, agora, né? Porque daí o meu bebê tava previsto, né? Pra outubro. Falei, então até lá, vou trabalhar. Depois que ele nasceu, eu decido o que eu vou fazer, né? Mas enquanto você tava de CLT. Isso, de CLT. E aí, quando a gestação toda, você ficou toda, trabalhei também. Até na semana que o Samuel nasceu. Até a semana anterior dele nascer. Aí, depois... Aí ficou lá, daí pausou mesmo, nem pensava em bolo, nem tudo. Na verdade, quando ele tava com 3 meses já, eu já comecei a pensar, voltar com os bolos. Mesmo naquela muvuca de bebezinho ali, né, que demanda você muito tempo, né, você não tem tempo pra fazer outra coisa, a não ser mãe, né, ficar ali na função. Mas eu já comecei a pensar, né, e também a olhar, eu acho que muitas mulheres vão pro empreendedorismo depois de se tornarem mãe, né? Porque querem ficar mais perto dos filhos. Você olha aquele bebezinho indefeso, você pensa, como que eu vou deixar isso daqui? Como que eu vou deixar essa criança com outra pessoa, na escola, na creche? Né? Aquele vínculo, O que eu posso fazer para eu ficar com essa criança aqui? E aí vem um empreendedor bem forte. Sim, e depois que eu tive o Samuel, a gente pensava em ter mais filhos. Mas depois que eu tive o Samuel, a gente decidiu que vai ser só ele, né? Se Deus quiser mandar outro, né? Só se vier. Mas, assim, a decisão é o Samuel ser filho único. Então, eu pensei, eu tenho que aproveitar todos os momentos que eu puder com ele. Porque vai ser só ele, né? Então, eu quero fazer a introdução alimentar dele. Eu quero estar quando ele viver os primeiros passos. Quando ele engatinhar, quando ele falar, eu quero estar junto. Porque eu pensava assim, vai me cortar muito o coração se ele tiver com uma babá e eu chegar em casa e ela fala assim, ele falou, ele andou. Eu não acredito que eu perdi isso. Para, volta. E aí, quando chegou, eu consegui pegar 7 meses de licença. Porque aí eu tinha, acabei de dar os 6 meses, eu tinha mais um mês de férias. Então, aí quando foi pra eu voltar, eu falei, não, eu já tinha decidido fazer 2 meses que eu não ia voltar. Aí comuniquei, né? Até meu chefe falou, não, Paula, fique, a gente tá de casa ainda. Continue, você consegue. Eu falei, não, mas não dá. Eu falei pra ele essa frase, eu pensei que era diferente, que o bebezinho você colocava lá e ele ficava, você conseguia fazer outras coisas, mas não dá. Eu falei pra ele, não dá. Eu sei que eu vou começar a ler um e-mail, ele vai chorar, eu vou me perder, eu não vou, né? Não vou voltar. Daí ele falou, tudo bem, então, né? E aí pedi minhas contas, né? E saí. Só que aí eu tinha que voltar em junho, né? Eu tomei essa decisão 2 meses antes que eu não voltaria. Então, em abril, eu já fui fazer outro curso de bolos.
Ah, Eu decidi que eu voltaria com os bolos, que seriam os nakeds novamente, né? Então, aí eu tinha uma amiga em Curitiba, que ela trabalhava com curso de nakeds e outros cursos, que é a Gislaine, que ela tinha a Magis Baker, ela tinha uma padaria lá também. Que antes, quando eu tinha começado, eu tinha ido passar um dia com ela lá pra ver como é que era a rotina. E a gente ficou muito próxima. Hoje ela tem um bebezinho também, um menininho. E aí ela começou a dar curso. Eu falei, eu vou fazer o curso da Gi. E era online. Então eu ficava ali, dando mamar e assistindo tudo. E aí tinha os meus versários do Samuel. Eu comecei a fazer os bolos nos testes. Então o primeiro que eu fiz do bolo do Samuel de mêsversário foi do Rei Leão, com 5 meses. Que eu fiz um bolo de cenoura. E aí ficou perfeito, que ela tem uma técnica lá que você fica o recheio perfeito e saboroso demais. Aí eu falei, nossa, é com esse que eu vou continuar. E aí que eu voltei a fazer. Foi muito difícil mesmo, conciliar a maternidade. Eu acho que conciliar a logística com os bolos era difícil, mas conciliar a maternidade com os bolos era, assim, extremamente difícil. Porque eu amamentava, né? O bebezinho acorda a cada 2 horas, e ele não dormia se eu não estivesse do lado dele. Então, tinha vezes que eu ia lá, dava mamar pra ele, fazia ele dormir e voltava a fazer o bolo 3 horas da manhã. Aí, terminava ali uma parte, ele chorava, eu deixava lá o bolo, voltava lá, dava mamar, fazia ele dormir de novo, voltava a fazer o bolo. Então, virava madrugadas. Não tinha Não tinha rotina. Sim, não tinha uma rotina certa. Foi muito desgastante. E aí, fiquei mais com os bolos. Depois eu comecei a fazer os bolos cobertos, que eu descobri o Buttercream, que é uma cobertura de base de manteiga. E aí tinha um curso, uma escola que eu fazia parte de confeitaria, que é a Dotire, que eles têm milhares de cursos, eles lançam um curso novo a cada mês. E a Nani, que é a confeiteira que ensina, ela é muito competente, ela não ensina um doce que seja ruim. Qualquer coisa que aquela mulher ensina é bom. E ali eu fiz muito mais cursos voltado para os bolos, para outras coisas, né? E foi indo. E aí eu fui aprendendo as outras coisas e comecei a fazer bolos cobertos com o buttercream que ela ensinava, que é o buttercream brasileirado. Que ele não tem o sabor tão forte da manteiga, ele tem um gosto assim que lembra o sorvete de creme. Nossa. Muito bom. E é uma cobertura muito boa para trabalhar, né? Porque depois ela cresce, é fácil de fazer e muito saborosa. E eu comecei a fazer os buttercream. Só que eu tinha muito medo de espatular bolo, porque eu não tinha essa experiência, né? De deixar lisinho. Porque daí o outro não tinha parte. E depois veio os bento cakes aí também. Também você fazia? Até agora esse negócio aqui vai, né? Esse podcast vai ao ar depois que o aniversário do Diego vai ter passado. Então hoje eu voltei a fazer um bento cake. Só que posso falar, né? Eu fiz, né? Vem aí esse cardápio. O brownie, né? Cake, o bento brownie. Olha. Que aí eu fiz um brownie redondinho. Passei uma ganache de chocolate branco e fiz o desenho ali, a frase que a pessoa escolher, né? No caso, o Diego é um bonequinho 32 chutando ali, o 33 chutando o 32. E aí fiz, então amanhã vai ser a surpresa dele lá, o brownie. Aí eu quero fazer de cookie também. Já tá pronto? O de brownie já tá pronto. Amanhã já vai estar lá no Instagram já. Onde que você escondeu? Escondi na geladeira da minha cozinha lá da confeitaria. Ai, Diego, que legal. Fiquei sabendo antes de você imitar o seu bolo. Não, melhor foi ele chegando do trabalho e o Samuel indo. Papai, a gente tem uma surpresa pra você. A mamãe fez um brownie. Dele. Mas eu já contei. Eu falei, mas não fale mais, que dele nem vai lembrar. Daí, tudo bem, não sei agora que eles estão lá os dois, você não vai contar tudo, mas tudo bem, né? É pra ser surpresa. E os brownies? Os brownies, os cookies. Então, aí eu comecei a fazer uns cursos de cookies, né? Só que eu nunca chegava no cookie que eu achava gostoso. Eu queria fazer um cookie alto, um recheio molinho. Chegava, assim, naquele cookie mais seco, assim, flat, né, que a gente chama. E aí eu não queria fazer aqueles, tentava fazer os outros, mas ele murchava. Então eu fiz vários cursos. Todo curso que aparecia pra mim, assim, curso de cookie, não sei o quê. Eu ia lá, comprava aquele curso, fazia, testava, mas parece que não chegava no resultado que eu queria ainda. E aí até que eu fiz um curso que eu cheguei num resultado que eu falei, nossa, esse aqui já ficou bem melhor. Vou trabalhar em cima dessa receita aqui pra eu dar uma melhorada. Nessa época eu já tinha mais conhecimento das funções dos ingredientes, né? Tipo, o açúcar mascavo, ele vai trazer mais dulçor, mais cor. O açúcar branco, qual que é a função dele, né? O que você foi aprendendo na prática também, né? O teoria e na prática, testando. Então, aí eu fui mudando algumas proporções, colocando mais açúcar de um, menos açúcar de outro. Mais uma coisa de um, menos uma coisa de outro. Testando, com fermento, sem fermento, sabe?
Até hoje meu brownie não leva fermento, ele vai só sal e bicarbonato. Então, Nem fala. é delícia. Eu não peguei a fase dos bolos, mas os cookies eu peguei. E é uma delícia. E aí eu já fazia os brownies desde aquela época, né? Depois eu atualizei minha receita também, então ele melhorou, né? Hoje ele tá mais gostoso ainda. E aí os cookies começaram. Daí quando eu, né, cheguei nessa receita, que eu falei, não, agora tá perfeito. É isso que eu quero entregar. É isso que eu quero entregar. E aí eu comecei a fazer eles, ainda concomitante com os bolos. Ainda fazia eles, que foi, deixa eu ver, 2023... Acho que 2022, final de 2022, eu comecei a fazer os cookies. E eu me encantei por eles, porque eles são muito saborosos e muito fáceis de trabalhar. Porque você faz a massa e aí o cookie, obrigatoriamente, ele tem que ir pro forno congelado. Então, você tem que congelar a massa. Por isso que às vezes você vê vídeo assim, que deu ruim, que esparramou tudo, porque não estava congelado. Ou a massa também não era boa e tal, mas primordial, vou ter que cortar as partes. Né? Mas se a massa não estiver congelada, o cookie não vai dar certo. Olha só. Então, você faz a massa, você boleia. Já fica um segredo aí para as coisas. A massa tem que dar uma descansadinha. Confeiteiras de plantão. O bolo e a massa de bolo, a massa de cookie, tudo na confeitaria descansa, menos a confeiteira, né? Você tem que te dar um descanso ali. Os bolos é 3 dias descansando lá pra você montar. Daí o cookie você faz a massa, dá uma descansada nela, depois você boleia e aí congela, né? E aí você assa ele congelado. Então você consegue fazer uma quantidade de produção, deixa congelado. E eu trabalho hoje, né? Quando eu comecei lá, eu fazia os cookies, assava, embalava eles no saquinho plástico e ia vendendo, né? A durabilidade deles é excelente, de 7 a 10 dias, então assava e eles iam saindo. Abri o iFood, né? Nessa época eu entrei no iFood e também anunciava no Instagram e dava jeito de entregar e fazia, né, os corres ali. Pegava o Samuel com o carro e ia entregar, falava, ó, entrega hoje a partir dos 14. E pegava o carro com ele e ia, sabe? Bebezinho ia. E aí eu falei, nossa, os cookies, né? Eu acho que eu quero ficar nos cookies. E o Diego te ajudando nas massas também, já ensinou a massa pra ele também e se vira aí. Nessa época ele tava mais assim, ajudando com o Samuel e degustando, fazendo as provas. Esse daqui ficou bom, esse não. Porque aí coincidiu de quando começou a pandemia, o Diego foi chamado pro concurso da prefeitura. Então aí ele começou a trabalhar na prefeitura e eu ficava em casa e ele trabalhava daí. Então aí, né, a gente ficou... a prefeitura também trabalhava uma parte home office, então a gente ficava muito tempo juntos. Mas tinha dessa diferença. Então, nessa época aí, ele já estava mais de degustador. Hoje ele já sabe. E a clientela mudou muito, assim, do bolo pro cookie? Muda porque o bolo é uma coisa mais ocasional, né? Você vai comemorar aniversário, você vai comemorar uma formatura, é um aniversário de alguém que celebração você vai dar um bento cake, é uma celebração. É um chá de bebê, é um chá de panela. E o cookie não é um doce de todo dia, né? Ah, tô com vontade de comer um doce, peço um café. Tomar um café, vai vir umas visitas aqui, eu peço os cookies, né? Então é uma coisa mais... E aí, então, antes eu trabalhava com eles assim, assado, só que eu queria entregar o mais fresco possível. E aí, o que eu comecei a trabalhar já a partir do ano passado. Até agora apareceu uma lembrança no Instagram que eu vi que foi o ano passado que a gente começou a assar o cookie na hora. Então, por exemplo, você Ana, tenho vontade de comer um cookie, vai entrar lá no nosso Instagram, no link da bio tá lá, o nosso site. Hoje eu quero um triplo chocolate, um red velvet. E você faz o teu pedido, vai chegar lá pra mim. E aí, eu vou pegar o teu cookie lá no congelador e vou assar o cookie pra você. Quentinho. Preparar ele pra você quentinho. Nossa, faz toda a diferença, porque assim... E ele chega pra você. É uma delícia, gente. Não é porque ela é minha amiga, não é por nada, mas eu já provei os cookies dela. Eu já fui tester dela também, já. Aquele de caramelo. De café com caramelo. Muito bom. E assim, fica quentinho. Você pega assim Nossa, a embalagem. Ele fresquinho é outra coisa. E uma coisa que eu sempre trabalhei também, né? Desde que eu tava com os bolos, eu sempre priorizei ter embalagem mais sustentável. Então, quando eu trabalhava com os bolos, a caixa do meu bolo era uma caixa de papel, com acetato em cima para mostrar o bolo bonito, mas era uma caixa de papel. O prato de bolo era de madeira. Então, eu sempre trabalhei nessa parte mais sustentável. E aí, quando eu entregava os cookies com plástico, me incomodava um pouco aquilo. Hoje, nosso cookie vai num saquinho de papel, né? A gente não tem praticamente nada de plástico, a não ser... Peguei essa fase. O cookiezinho que vai de brinde, que vai no plastiquinho ainda, né? Que eu sempre mando, né? Um cookiezinho pra pessoa experimentar. Muito caprichoso. E aí vai um baby cookiezinho ali junto, e aquele vai no plástico, mas o restante a gente opta pela embalagem ser um saco craft, a gente manda...
tudo de papel, né? Então, a própria embalagem do cookie. Então, a gente sempre prioriza manter a sustentabilidade e trabalhar ali com o mínimo de plástico possível, né? E aí, hoje a gente chegou nisso, né? Aí, estamos na feira também, né? Na feira da Lua, que inclusive, não sei quando vai ao ar, mas a gente vai ter uma edição agora 6, 7 e 8, então você está convidada. Né, funciona das 18 até as 23 lá na rodoviária, na parte de cima da rodoviária, e tem muita coisa gostosa para comer, artesanato, e é muito gostoso o ambiente. A gente virou uma família. Conhece todas as pessoas. E assim, lá pra você comer variedade de coisas. Sim, nossa, tem de tudo. Tem de salgado, doce, bebida, tudo. Tudo que você quiser pra comer ali é muito bom. E tudo muito gostoso, né? O pessoal se empenha muito ali, os sabores, muito bom. E aí a gente começou na Feira da Lua também em 2023. 2023 ou 2024? Não, 2023. Julho de 2023 a gente começou na feira e eu vendia nessa forma aí também. Já, então. Já deu mais de um ano. Vendia nessa forma, eu levava os cookies assados, um plastiquinho lá e tal. E daí, a partir do ano passado, eu falei, não, a gente vai assar na hora também. Aí o Diego até falou, como? Porque ele me acompanha nas feiras, né? Ele sempre vai comigo, então ele sempre tá junto. E aí ele falou, como que a gente vai assar? Vai virar uma loucura, as pessoas vão me pedir, a gente não vai conseguir atender. E aí no começo foi uma loucura mesmo. Até pegar o jeito. Porque chegava, daí eu tava com o cookie no forno, não tinha como eu tirar aquele lá, e já chegava o outro pedido. Eu falei, meu Deus. Daí o Diego teve a brilhante ideia de falar, vamos comprar uma estufa, porque aí a gente assa uma quantidade. Olha só. E aí você vai assando para repor na estufa, mas sempre vai ter produto fresco. E as pessoas também passavam na barraca e não tinha nada para ver. Sim. Porque eu olhava e falava, uma estufinha, você consegue ver. Tem para pessoa ver. Então aí, nossa, foi assim, uma virada de chave. Sim, nossa, o nosso faturamento dobrou depois da estufa. Olha só. Então foi um investimento muito bom, né? Que legal. E aí a gente tá lá, firme e forte na feira, assando também fresquinho, né? Que é o que a gente trabalha, tanto lá no delivery. E aí agora você não faz mais bolo, então? Não faço mais. Firmo. Até às vezes aparece algum cliente, você não faz mais bolo. Ah, eu queria tanto aquele bolo que você fazia, né? O Red Velvet. Geralmente é o Red Velvet que as pessoas vêm atrás, né? Eu até o ano passado, até o meio do ano passado, ainda eu se rendia. Às vezes fazia alguns, sabe? Mas depois não, até pra família, assim, eu fico, até os meus bolos. Você quer cookie? Né? Eu faço cookie. Eu faço cookie, brownie. Mas fiz até o bolo do aniversário de Samuel, do ano retrasado, mas foi o último que eu fiz, eu acho. E aí agora eu fiz esse brownie do Diego, né? Mas ele é diferente também. Sim. Nossa, que história legal, né? Olha a construção que foi, né? Você passou por muito, com certeza, em todos esses lugares tem algo que trouxe junto, né? Pra chegar onde você está hoje. Cada um vai agregando. E também a questão lá de vir, né? Dos ancestrais, né? Sua avó, sua mãe, né? E você... e com certeza o Samuel vai pegar algo disso também. Ele adora. Hoje ele ajudou a fazer o brownie do Diego, né? Então, ele foi lá pra trazer, ter essas memórias em relação a trazer para a cozinha, fazer alimentos, isso é muito importante e fica muito mesmo gravado, né? Esse negócio de a gente pegar os filhos e fazer com eles o que a gente faz, fica muito gravado mesmo. Que linda sua história, eu gostei muito. Tinha muita coisa aí que eu não sabia. Porque a gente bate muito papo, mas às vezes a gente não entra lá no fundo, né? Muita coisa, muito linda a sua história. Eu achei muito legal, assim, em muitos momentos ali, eu me vi também na sua história, né? Começar lá, ter a mãe também que faz alguma coisa, a gente tá junto com a mãe, ser do interior, né? Então... eu me dá hoje pular em vários empregos, a minha também é mais ou menos assim, até chegar onde a gente tá hoje, né? A maternidade, juntas na pandemia. Então, achei bem bonita. Nossa, e com certeza para as mulheres que são desse ramo, dessa área, né? Não só as empreendedoras no geral, mas mais agora, né? Trazendo para confeitaria, assim, com certeza elas vão pegar, porque... no decorrer aqui teve várias diquinhas, entendeu? Se você pegar aí um caderninho pra anotar, eu tenho certeza que vai sair umas diquinhas. Mas a gente tá legal. A gente tá bem servido aqui em Telêmaco de confeitarias, né? De confeiteiras. Muito gostoso, os produtos que muitas meninas fazem. Eu acabo conhecendo muita gente na feira, né? Sim. E a gente acaba, assim, criando contatos. Laço. Né? Até esses dias eu saí tomar café com a Carla da Latina. E aí ela falou, Paulo, eu acho tão bonito
que você reposta, posta as doces das meninas, né? Eu falei, a gente se ajuda, né? Elas compram de mim, eu compro delas, a gente troca fornecedores, né? Eu preciso de pistache, onde você compra pistache, né? Mas essa é a parte legal. Exato, né? Essa é a parte legal. Então, o que eu admiro demais em você é essa questão, assim, de você ser bem aberto e você ter esse entendimento de que o sol nasceu para todo mundo e que não tem problema eu falar sobre quem passa o pistache para mim, porque não é por causa disso que ela vai lá e vai roubar meus clientes, e enfim, né? A gente, confeiteira mesmo, isso. Tem dia que eu não quero comer um cookie, eu quero comer um bolo, daí eu vou lá e peço da Thaísa, eu quero comer um gelado, eu vou lá e peço um bolo da Thaísa. Né? Então, não é todo dia que você vai comer. E a Thaísa vai, hoje eu não quero comer bolo, tô comendo um cookie hoje. Eu tenho também as meninas que estão, assim, pro meu lado também da área da beleza. Tem algumas, assim, que a gente consegue essa troca bem gostosa, assim. Eu não consigo hoje, eu consigo pra... Ela não vai conseguir fazer a própria sobrancelha, né? Exato. Mas muito obrigada, Paula. Eu adorei a nossa conversa, adorei mesmo. Como que eu faço para te achar nas redes sociais? Hoje a gente tem o Facebook e o Instagram, né? A vitrine mesmo é o Instagram, que é o nosso @paulatomcookies. A gente posta diariamente lá, tem o link na bio, tem os vídeos também, nosso cardápio, né? Tá tudo lá hoje. No Google também, se jogar no Google, já acha lá o nosso perfil, as avaliações, como chegar, o nosso site, tudo certinho. Então tem todas as informações, Instagram, Google e Facebook. Todos o mesmo nome. Joia, então é fácil, não é difícil. Então, muito obrigado. E quero agradecer também ao pessoal que vai assistir, né? E aos nossos patrocinadores, né? Então, a Valutes, o Outlet, a CJR, a Decor House. E quero agradecer também os meninos ali atrás que não aparecem na câmera, mas estão ali jogando as imagens, colocando para nós, conversando com a gente, ajeitando tudo. Obrigado. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast dessa temporada de 2025. Que honra. Viu? Você já... E estreando em casa nova, né? Olha só, 2 estreias. A temporada 2025 e a casa nova. Então é isso, gente. Até o próximo.